Olá, minha gente linda, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E a gente está aqui, minha gente, nessa tarde de segunda-feira, dando continuidade aos nossos trabalhos, né? Aos nossos vídeos, iniciando aí esta semana, né? Então, espero que todos vocês estejam bem. E vamos para os nossos comentários aqui, né? Como eu nunca mais fiz aí um vídeo, né, sobre o canal Sertão Mamoeiro, os canais aí do Matuto no geral, né? Mas a gente sempre está de olho, né? Quando aparece algum assunto que a gente pode vir aqui comentar, a gente vem e comenta, né? E nessa tarde a gente vai aí voltar a comentar sobre os assuntos aí do canal Sertão Mamoeiro. E esse assunto, né, nessa oportunidade vai ser sobre a Dona Quinoa aí e a Julinha, a família dela no todo, né, minha gente? Sobre aí umas experiências espirituais que eles estiveram e a gente vai aqui fazer uma explanação sobre isso, né, minha gente? Mas antes, deixa a tua curtida, se inscreve se você não for inscrito, compartilha o vídeo e, minha gente, hipa aí o vídeo, que a gente tem a opção de hypar e não vai deixar o vídeo aí sem hypar. É de graça, minha gente, e vai aí engajar o vídeo para mais pessoas, né? Então, minha gente, é o seguinte, deixa teu comentário também, que é muito importante, né? Principalmente aí do teu conhecimento espiritual, da tua fé, o que é que você crê, se você já teve uma experiência parecida com essa da Dona Quinoa. E eu vou falar aqui, né, o que eu acho sobre o meu conhecimento sobre essas coisas, né? E eu quero dizer também que todo o conhecimento que eu tenho espiritual sobre essas coisas é da Bíblia. Fora dela, para mim, qualquer coisa que venha fora da Bíblia, para mim é anátema, né? Então, todo o conhecimento que eu tenho sobre essas coisas aí da espiritualidade, eu tenho esse conhecimento pela Bíblia. Tudo, olha, as pessoas podem falar que viu o morto, que sabe? Que sabe, eu não vou acreditar que aquilo seja algo que seja real. Não que a pessoa está mentindo de forma nenhuma. Por quê? Porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz, ele se transforma numa pessoa e realmente aparece. Quando uma pessoa vem e fala, olha, eu vi fulano que já morreu, né? Tipo aí a Dona Quinoa que fala que viu o marido já, né? Conversou até com o marido. Eu não vou dizer que ela está mentindo. Ela não está mentindo, né? Mas ela fala com tanta convicção que passa pra gente que é verdade. Muita gente lá nos comentários falou, mentira, mentira. Não, ela pode estar falando a verdade. Por quê? Porque tem um inimigo, né? Satanás trabalha o tempo todo. A Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, quando uma pessoa, né, invoca uma pessoa que já morreu, Satanás vem, se transforma naquela pessoa, fala, né, porque ele conhece a história, ele acompanhou toda a história e sabe, né, das coisas como aconteceu com aquela família e fala como se é aquela pessoa. Mas, como eu leio a Bíblia, isso não pode, minha gente. Os mortos, eles não podem. A Bíblia é bem clara que os mortos estão dormindo. Eu não acredito que os mortos estão dormindo como a gente dorme. Eles estão dormindo. Quando a Bíblia diz que os mortos estão dormindo, eles estão dormindo para essa dimensão, para essa vida da gente aqui. Eles não têm mais contato com a vida da gente aqui, né? Nessa terceira dimensão, que é a dimensão que a gente vive, né? A dimensão material se chama a terceira dimensão. Então, os mortos, eles nada sabem. Porque, gente, seria muito triste, muito terrível. Já pensou? Você morrer e ficar vendo teus familiares, como a Dona Quinoa fala que o pai protege os filhos, porque eu vejo os filhos bebendo, vê os filhos. Gente, seria muito triste se isso fosse assim. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente ia sofrer mais depois da morte do que vivo. Porque você estando vivo aqui, você ainda pode proteger, dar um conselho, pegar um carro, uma moto e ir atrás do teu filho. E você morto vai fazer o quê? Não faz nada. Não faz nada. O morto, ele não tem poder pra nada. O único poder que você tem é enquanto você está aqui na matéria. Entendeu? Depois que morre, você não pode mais nada, né, minha gente? Então, não há essa interferência dos mortos. Gente, eu tô falando segundo a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Então, não pode haver uma interferência dos mortos com essa nossa dimensão. Também seria muito triste. Já pensou a gente morrer, uma mãe morre e fica vendo os filhos, às vezes, indo para um mau caminho, né? Acontecendo coisas terríveis. Gente, Deus que me livre de morrer e continuar vendo. Não, minha gente. A Bíblia fala que os mortos nada sabem, eles estão dormindo para essa vida aqui, porque eles não sabem de nada, né? Mas a Dona Quinoa fala aí das experiências dela, que ela pede, ela invoca, né? Ela acende vela. Quando você acende vela para um morto, você está invocando, né? Aí o inimigo vê, sabe, se transforma naquela pessoa e se apresenta, né? Porque é o seguinte, minha gente, olha,
Isso aí já vem do Velho Testamento. No Velho Testamento, realmente, os mortos tinham contato com os vivos, eles podiam vir para cá. Por quê? Porque quando o homem caiu, né, o Adão e Eva caiu, eles perderam o poder, porque tudo era no domínio do homem, né? De Adão e Eva, né? O planeta foi criado para eles, mas quando eles caíram, pecaram, isso foi tomado deles e foi passado para o inimigo este poder. O Satanás tinha o poder aí, Satanás tinha as chaves da morte e do inferno. Então, quando as pessoas invocavam os mortos no Velho Testamento, Satanás liberava mesmo. Até que a gente tem até experiências na Bíblia, tipo o rei Saul, né? Quando Samuel, o profeta morreu, o rei Saul foi até uma feiticeira e pediu para ela invocar Samuel, voltar para ele fazer lá umas perguntas. E a Bíblia fala que realmente a feiticeira invocou e Samuel veio. Samuel voltou. A Bíblia diz que era Samuel. Samuel até se irritou. Samuel se irritou porque não queria ter voltado, né? E Saul fez com que a feiticeira invocasse. Então, no Velho Testamento, esse tipo de coisa era comum e era verdadeira. Sabe? Mas quando Jesus venceu no Calvário, a Bíblia fala que Jesus desceu às profundezas. As profundezas, gente, significa o inferno. E Jesus tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno hoje é Jesus Cristo. Então, houve essa proibição. Não pode mais. Entenderam? Tanto, gente, que no Velho Testamento era normal os mortos voltarem quando eles eram invocados, que quando Pedro viu, os apóstolos viram Jesus, né, lá sobre as águas andando, eles pensou que era um fantasma. Pedro falou, se não era um fantasma, quer dizer, era comum para eles, né? Realmente essa coisa de fantasma, de que mortos apareciam, eram reais. Mas a partir do momento que Jesus venceu, né, o Calvário, Jesus tomou de Satanás. Satanás não tem mais chaves nem da sua própria casa, que é o inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus, porque ele venceu. Quando Adão caiu no Éden, perdeu essas chaves, perdeu o controle. O controle passou para Satanás, mas quando Jesus veio, que Jesus é o segundo Adão, que não caiu, não pecou, diferentemente de Adão, então Jesus desceu ao inferno, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno, então Satanás não tem controle mais sobre nada. Satanás não tem mais controle nem sobre sua própria casa. Então, Jesus, houve aí uma proibição. Houve aí uma proibição. A Bíblia condena invocação aos mortos. Condena, entendeu? Tanto que lá fala, né? Que em Apocalipse fala que os feiticeiros não herdarão os reinos dos céus, porque eles gostam de invocar, né? Então, minha gente, é o seguinte... Depois que Jesus tem as chaves da morte do inferno, isso aí foi proibido. Agora, como eu já falei aqui pra vocês, isso não quer dizer que Jesus, né, se tem uma pessoa aqui que sofre a perda de uma mãe, a perda de um filho, de um ente querido, e tá com o coração aflito, isso não quer dizer que Jesus não possa abrir ali um pouquinho do véu, da cortina, e mostrar em sonho ou em visão, mostrar aquela pessoa que o seu parente está bem, sabe? Isso não significa que ele não possa fazer isso. Por quê? Porque ele é soberano, ele tem as chaves. Agora, nós seres humanos invocando, a gente não tem poder nenhum de trazer um morto de volta, nem um morto tem poder para voltar. Mas se Jesus, que é soberano, tem o poder, tem as chaves, e vê o sofrimento aqui, né? De um filho que perdeu a mãe, ou de uma mãe que perdeu um filho, e quer, para acalmar aquele coração, abrir um pouquinho para aquela pessoa veja, ou em sonho, ou em visão, que seu parente está bem do outro lado, ele pode fazer isso. E isso não significa que aquele morto voltou. E até voltou. E até voltou. Por quê? Porque no monte da transfiguração, que Jesus estava com os apóstolos, né? Quem estava lá com eles? Elias e Moisés, né? Elias e Moisés, que Pedro até fala, pergunta a Jesus se ele pode fazer lá uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Eles estavam lá, quer dizer, eles voltaram, né? Elias e Moisés. Por quê? Porque foi permissão divina, sabe? Quem tem as chaves, que é Jesus, permitiu que eles voltassem, né? Elias nem tanto, porque Elias não morreu. A gente sabe que Elias não morreu. Elias foi arrebatado vivo para os céus, né? Agora, Moisés, a Bíblia afirma que morreu. Tanto que o anjo e Satanás disputaram o corpo de Moisés, né? A Bíblia conta essa história, né? Então, Moisés morreu, Elias não, Elias foi arrebatado. Mas eles passaram para o outro lado, né? E estavam ali,
né? No Monte da Transfiguração, junto de Jesus e dos apóstolos. A Bíblia é bem clara. Isso é para quem crê na Bíblia, isso é para quem crê que a Bíblia é um livro verdadeiro, como eu creio, né? Então, todas essas coisas, né, espirituais, eu só creio se elas estiverem na Bíblia, se a Bíblia falar sobre aquilo, né? Se não, então, para mim é tudo anátema, né? Então, quer dizer, esses que já passaram pro outro lado, tipo Moisés, eles voltaram, né? Só que Jesus ainda, né, nem tinha as chaves, porque isso daí foi antes dele ter se crucificado, né, na cruz. Mas é o seguinte, minha gente, ele tem o poder, Deus tem o poder, Deus nunca perdeu o controle de tudo, mas Satanás tinha as chaves da morte do inferno por direito, porque o homem caiu lá no Éden. Então, passou esse direito para ele, mas a partir do momento que Jesus, né, venceu no cavalo, Jesus tem todo o poder em suas mãos, sobre os céus e sobre a terra, né? Então, minha gente, quando eu ouço aí essa história da Dona Quinoa, ela não está mentindo. Essas histórias dela aí são experiências espirituais que ela tem, porque é o conhecimento que ela tem, né? Eles são até descendentes de índio, né? E índio gosta dessas coisas, né? Desse tipo de coisa, de invocação. Ela falou que a mãe dela recebe caboclo, essas coisas, né? Esse lado espiritual. Então, é o conhecimento que elas têm, né? Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Espero que o conhecimento, né, chega até elas, né, da Bíblia, que é a verdade, a única verdade para mim é a Bíblia. As pessoas podem vir para mim com todo tipo de arranjo, com todo tipo de experiências espirituais, mas o que fica em mim é o que a Bíblia diz. E a Bíblia é bem clara com esse tipo de coisa, né? Muita gente criticando, falando que elas estão mentindo, né? Mas eu não creio que elas estão mentindo. Elas falam com toda convicção, mas é uma pena, né? Porque elas vivem problemas, vivem dificuldade. Os filhos também gostam de beber. Tem um filho problemático, né? Que quando bebe quer agredir até os próprios irmãos, como eles mesmos contaram. Esse pai que ela disse que protege, né? Que já morreu e protege os filhos, que acompanha os filhos, era um pai extremamente violento. Como é que ela acha que esse pai, né, era agressivo, cruel com esses filhos, porque a Julinha falou que batia tanto com vara que o sangue descia nas pernas. Gente, eu não sei como ela não fez um arte nessas crianças. Misericórdia. Como é que ela vai pedir proteção a um homem desse se não foi capaz de proteger esses filhos nem vida? Sabe? Isso não é nada. E esse homem também, o espírito dele, a alma, não pode voltar de forma nenhuma para proteger esses filhos. Só há um que protege nossos filhos, sabe? É Jesus. Ele sim protege, minha gente. Mas nenhuma pessoa protege, nem a gente que tá aqui, que protege mais do que um que já morreu, sabe? Mas nem a gente que tá aqui, né, em carne e em osso, a gente tem o poder de proteger nossos filhos, porque eles saem pro trabalho, eles saem e a gente não pode fazer nada por eles. A única coisa que a gente pode fazer é colocar nossos joelhos no chão, entregar a vida dos nossos filhos a Deus, a Jesus, e ele sim protege nossos filhos quando está no controle dele. Mas a vida da Dona Quinoa, a vida de dificuldade que a Dona Quinoa tem, os problemas que ela tem com esses filhos, né? Os filhos casam, não tem nem onde morar. Um dia desses um queria morar no banheiro, né? Então, que proteção é essa? Então, eu indicaria aí, em vez de você estar pedindo a teu marido para proteger teus filhos, que está nessa situação, pede a Jesus, se ajoelha, pede a Jesus para proteger teus filhos, que eu tenho certeza que eles estariam numa vida muito melhor. Com certeza, tá? Porque essa proteção aí, minha filha, não tá servindo muito, não. Porque eu vejo você e seus filhos em dificuldade e vão passar a vida toda dessa forma. A gente deve deixar as nossas crenças de nossos pais, sabe? Até a Bíblia diz, se não deixar você para poder, né, ser salvo, ter Jesus, você tem que deixar pai, mãe, né? Você tem que deixar tudo. Né? Isso deixar não é deixar o companheirismo, é deixar a crença que você aprendeu lá atrás, sabe? E ter conhecimento. A única maneira de você ter conhecimento da verdade, das coisas de Deus, de como as coisas vai funcionar na tua vida, é através da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Nada mais fora da Bíblia é a verdade. Então era isso aí que eu queria falar pra vocês sobre o que eu creio, sobre o que a Bíblia diz, né? E sobre essa experiência da Dona Quinoa, que realmente ela não está mentindo, mas, né, é o que ela aprendeu, né? E Deus perdoa o tempo da ignorância. Espero que a Dona Quinoa busque conhecimento através da Bíblia, que ela sim revela a verdade, né? Mas eu respeito, gente, a crença das pessoas, né? Mas eu também não deixo de expressar a minha, que pra mim é muito importante, né? Então, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu comentário, tua opinião, o que é que você crê, né? Quais as experiências espirituais que você já teve. E esse foi mais um vídeo pra vocês. E uma boa tarde. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau!